cara, quando a gente fala em juros compostos, né? O que são os juros compostos? O juro composto é um mecanismo, acho que vai ficar mais fácil explicando com a conta. O juro simples ele vai aumentando de uma forma linear. Tá. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, é linear, é de 1 em 1. O juro composto, ele se multiplica de forma exponencial. Então, ele acelera muito mais rápido. Então, seria o equivalente a 1, aí daqui a pouco é 2,1, daqui a pouco é 3,3. Isso vai aumentando numa velocidade muito maior. O que acontece? No início, você tem a impressão que aquilo não vai dar tão certo. Mas passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Vira e mexe, conversa com um aluno hoje. A gente abriu live durante essa semana, ele comentou, Rafa, a primeira vez que eu preenchi o Plano da Vida, que é uma planilha que eu disponibilizo para alguns alunos do meu curso, eu achei que a planilha estava errada. Porque eu olhei o quanto eu ia ter de patrimônio, guardando pouco, R$1.000 por mês em 50 anos, e aquele troço era absurdo. Dava muito mais de 10 milhões. Isso que eu ainda faço uma ponderação para ser 10 milhões, por exemplo, no dia de hoje. Não 10 milhões, eu tiro a inflação Depois a da gente conta. explica também. Exatamente. Então, é justamente por isso. Uma pessoa que guarda dinheiro durante 50 anos tem um resultado absurdo. Não estou falando que você vai ter que se privar de prazeres durante 50 anos para guardar. 20 anos você já consegue obter liberdade financeira fazendo o trabalho direitinho. A questão principal é, quando a gente fala de juros compostos, isso acelera demais no longo prazo. Então, uma pessoa que está na faixa dos seus 18 anos, 25 anos, 30 anos e vai começar agora, você tem uma vantagem gigantesca de conseguir, inclusive, com muito menos esforço, chegar num resultado muito maior, porque você tem o tempo a seu favor. Então, você consegue desfrutar muito mais da vida e chegar na liberdade financeira do que uma pessoa que está começando com 45, É como se uma anos. pessoa jovem ela já fosse milionária, né? Ela só precisa fazer o básico. Ela só precisa fazer o básico, né? Por isso que o tempo é tão poderoso, né? Por isso que eu acho que qualquer milionário daria todos os seus pertences, todos os seus bens para voltar a ter 18 anos, né? Muito provavelmente. Né? Para conseguir, maioria... o tempo é a coisa mais preciosa, né? Eu acho que é legal a gente fazer esse comparativo, porque a gente vê que muita gente se perde no meio do processo e acaba cada vez querendo mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro e não desfruta das coisas da vida, no sentido de tempo. E ao mesmo tempo, aquela pessoa que só quer desfrutar, ela nunca consegue ter sossego do trabalho. Ela está sempre endividada, ela está sempre tendo que fazer hora extra, tendo que trabalhar mais, porque senão as contas não fecham no final do mês. Tem que achar um equilíbrio. Achar um ponto de equilíbrio. O meu ponto de equilíbrio, né, isso eu vejo que tem funcionado para muitas pessoas que eu converso, é o cara que é mais jovem se esforçar um pouco mais para guardar dinheiro e à medida que a vida vai passando e você vai construindo patrimônio, você vai soltando um pouco mais a rédea. Né? Hoje a gente está com 30 anos de idade. Eu sei que eu vou chegar nos meus 40 muito bem. Assim, 99% de chance de eu não precisar mais trabalhar e conseguir viver com meus 15, 20 mil reais por mês, quando eu tiver com meus 40 anos de idade. Vou continuar trabalhando, mas é aquilo. Se eu quiser separar 2 semanas da minha vida para viajar, se eu quiser separar 3 tardes na minha semana para ajudar os meus filhos com o dever da escola, para conseguir passar mais tempo com eles, praticar um esporte junto, eu vou ter esse poder de escolha, esse poder de decisão sobre o meu tempo, que é o que a maioria das pessoas não conseguem conquistar justamente porque negligenciam a parte financeira, né? Uhum. E da mesma forma que esses juros compostos ele funciona no lado positivo, ele também funciona do lado negativo. Exatamente. Quando a gente fala de dívida, e aí é ainda mais agressivo. Por que é ainda mais agressivo? Porque os juros é maior. Por que os juros é maior? Porque os banqueiros são os filha da puta? Não, os juros é maior porque o banqueiro sempre tem um risco gigantesco da pessoa não pagar. Entendi. Então é um prêmio sobre o risco para o banco. Entendi. Naturalmente. Pensa assim, não é uma questão só do banco ser filha da puta. Claro que tem relativamente pouca concorrência, mas isso melhorou muito desde o governo Temer. Ficou muito mais fácil você abrir banco depois que o Temer assumiu ali durante 2 anos, mais ou menos. Né? Então, a concorrência aumentou muito. Se desse para cobrar muito menos, pensa numa livre concorrência. Uhum. Né? Tem o cara que te cobra no cartão de crédito 10% ao mês. Ah, mas tem esse banco aqui que cobra só 2%. Uhum.
Aí, opa, esse banco aqui é interessante. Só que para o cara cobrar 2, ele tem que recusar o cartão de praticamente todo mundo. Porque é muito risco. É muito risco. de, A EQI né, e o BTG